Olá, mãe, pai de amantes. Sou a Rosana, você já me conhece desde ontem. Estamos aqui num workshop de 3 noites, 3 dias, exclusivo para mãe, pai de adolescente, com o objetivo de entender para lidar com o filho ou a filha adolescente. Que bom que você já está comigo aqui, porque hoje eu vou mostrar para você o que acontece quando você fica dentro do barco. A frase é essa: o que acontece quando ficou dentro do barco. O barco é o mundo jovem, você sabe, do filho da adolescente. Meu nome é Grace, tenho um filho que vai completar 12 anos e como uma mãe preocupada, né, dessa entrada na adolescência, nas redes sociais acabei achando a Rosana e iniciei o curso. Posso dizer que foi um divisor de águas para mim. Ao longo do curso eu aprendi não somente a conhecer o meu filho, mas principalmente a me autoconhecer, a saber lidar com ele. Já na primeira semana eu já obtive muito bons resultados. Eu adquiri mais paciência, estou conseguindo que ele se abra mais, que ele vá melhor nos estudos e ele dialogue mais. E principalmente nessa fase tão intensa, né, dos hormônios, que eu digo, não desista do seu filho. O meu filho não sabia lidar muito bem com a raiva, com os estudos, e já mudou bastante. Ele já mudou bastante e eu também mudei. E eu digo, vale a pena mesmo fazer o PMJ. Me chamo Vitória, tenho 2 filhos, uma menina de 13 anos e um menino de 11 anos. Minha filha tomou uma postura totalmente diferente quando entrou na adolescência. Ela foi extremamente agressiva comigo, começou a me desrespeitar de uma forma como ela não me desrespeitava. E isso me machucou profundamente, então eu fiquei desesperada. A relação começou a ficar bem conturbada, eu perdi o controle completamente das coisas. E aí eu percebi que não era aquele caminho, que eu precisava de ajuda. E eu comecei a procurar. Foi aí que eu cheguei até aqui no PMJ. E para mim foi muito importante, porque além de eu ter percebido esse meu autoritarismo e várias coisas que eu teria que mudar, é possível. Você vai colocando em prática e você vai abrindo mão de algumas posturas que às vezes você tem e nem percebe, e você vai resgatando isso. E eu estou muito feliz, porque com isso havia uma luz no fim do túnel, porque parecia que meu mundo tinha desmoronado. Foi muito difícil uma mãe que idealizava, né, uma filha, de repente ver essa mudança muito abrupta. E você fica desesperado, assim, meu Deus, o que eu fiz, aonde errei, meu Deus, o meu mundo realmente desmoronou. Mas graças a Deus eu tenho visto mudanças e eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Você acabou de ver duas mães que já têm resultados muito satisfatórios. Também passou por muitos percalços, por situações desafiadoras, assim como você pode estar passando com a sua adolescente. Já são mães que começam a ter resultado por aplicar o meu método. Tudo que ensinei ontem, tudo que estou ensinando hoje, tudo que estou falando com você aqui faz parte do meu método. É o PMJ, o Programa Entrando no Mundo Jovem. Então, você está recebendo aqui esse workshop como um presente meu para você, que é mãe, pai de adolescente, justamente para que já comece também a ter suas práticas. Ontem, na aula 1 do workshop, foi assim um momento para reflexão, para repensar sobre os erros, sobre as atitudes enganosas que não podem existir, que não podem estar no seu jeito de educar, de ajustar, de corrigir, na forma assim de não mesmo existir aquela ação que acaba interferindo no seu jeito de entender e também lidar com seu filho. Eu expliquei sobre o jeito errado, quando você está fora do barco. O que é que acontece? Quais são os erros? Na aula 1 do workshop, ficar fora do barco, mundo jovem do filho ou filho adolescente, é um erro, traz muitas reflexões e eu tenho certeza que com muitas atitudes você já foi melhorando desde ontem. Porque existem muitas consequências sérias que vão acontecer quando a mãe, o pai fica fora do barco. O barco é a representação do mundo jovem desse filho adolescente. E fora desse mundo, algumas reações, respostas reativas negativas começam a acontecer. E quando você não vê o que está acontecendo, também não sabe, e aí atacar, acusar, castrar e as omissões, que são os erros por estar fora do barco, começam a existir, de forma que vai provocar ainda mais o afastamento e o desrespeito entre pais e filhos, tanto de pais para com filhos e muito mais dos filhos para com os pais também. E se você ainda não viu o que eu ensinei nessa aula 1, vai lá, vê a gravação, ela ficou disponível para você
aqui dentro do grupo exclusivo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp, o grupo exclusivo do workshop. E hoje eu vou te ensinar o contrário, né? Eu vou te ensinar o oposto. O que acontece quando você fica dentro do barco. Então, assistir a aula de ontem vai fazer todo sentido para que hoje, com a aula de hoje, também você comece a ter aí novas atitudes. Já saiba, então, qual é o jeito certo de entender para lidar com seu filho ou a filha adolescente. E como foi a aula 1 para você? Você que está aqui comigo, nós já estamos em uma quantidade de pessoas, sempre tem umas mães, pais que chegam mais depois, mas você que já está aqui comigo, como foi a aula 1 ontem? Me conta aqui nos comentários. Escreva aqui para mim que eu quero saber como foi para você. Algumas mães, pais, muitos inclusive, assistiram hoje, durante o dia, a gravação da aula 1. Então eu quero saber como que foi para você, se você assistiu comigo ao vivo ou se você assistiu a gravação. Escreva para mim e depois eu vou lendo aqui para entender como que você está hoje com essa nova expectativa para a aula que começa. Aliás, já comecei agora com você. E hoje eu tenho que dizer para você que hoje tem presente. Fica comigo até o final dessa aula, porque tem um presente muito assim direto ao ponto, para você já entender, também já aplicar um novo conhecimento com a vida do seu filho, com a vida da sua filha adolescente. E a partir de agora, eu vou mostrar para você o que acontece quando você fica dentro do barco, o mundo jovem do filho ou filha adolescente. Eu vou abordar aqui alguns pontos mais diretos para lhe ajudar nessa consciência sobre como entender para lidar com o filho, né, ou com a filha, e lhe mostrar que existem 3 passos fundamentais. Esses 3 passos fundamentais te ajudam demais, e sem eles você vai ter problemas nessa nova fase, que é a fase da adolescência. Os problemas que vão surgindo são, por exemplo, os que eu expliquei ontem na aula 1 do workshop. Então veja, deixa eu ver se as mães escreveram alguma coisa aqui, foi muito bom, me corrigi muito, obrigada. O Fábio está dizendo aqui para mim, né? O Luiz também, foi muito produtiva, maravilhosa. A Luciana disse que foi muito esclarecedora a aula de ontem. A Núbia, mais uma vez, minha gratidão pela iniciativa. Eu sei que são mães, pais que estão aqui juntinhos de mim, acompanhando tudo, não perdendo nada. Então eu sei que pelos comentários de ontem, pelo feedback de ontem, também agora, significa que eu atingi o objetivo de que você entendesse quais são os erros que não podem mais existir na sua forma de entender e lidar com seu filho ou a filha adolescente. E olha, começa a refletir comigo. Se as conversas, né, a forma de conversa, a forma de diálogo entre você, seu filho, sua filha, são puro atrito. Acontece com você de falar X e seu filho falar Y? Estar em outra órbita? Tudo que você fala não serve? Vocês estão na contramão em mundos diferentes? Olha, eu sempre oriento aos pais o seguinte, vou fazer aqui uma exemplificação para você entender esse pensamento comigo. Sempre que eu vou orientar os pais de crianças, eu digo que para uma criança te escutar, você precisa ter os seus olhos na linha dos olhos dela. Não adianta você estar em pé e a criança lá embaixo, você tem que agachar. Falar na linha dos olhos. É uma coisa muito simples, é um ato muito fácil. Qualquer mãe, pai, vai conseguir alcançar ali a linha dos olhos. Não consegue agachar? Pode sentar em algum lugar ou colocar essa criança no colo. Existem várias formas de estarmos na linha dos olhos dessa criança. E tem muitos pais que agacham, né? E outros que não agacham. Outros que não vão na linha dos olhos de uma criança só por ser criança, por entender equivocadamente essa forma de hierarquia, de autoridade. E aí as crianças desobedecem, não levam a sério, não acatam as orientações. E é tão simples falar com elas, mas esse não é o nosso assunto aqui. Eu só trouxe esse ponto para você entender que existe um jeito específico lá na infância, assim como existe um jeito específico aqui na adolescência. Para um adolescente te escutar, é muito diferente. Não vai adiantar você agachar na linha dos olhos dele ou ficar próximo ali. Você precisa estar dentro do mundo jovem dele, dela, e não no mundo que você pensa, do seu jeito de pai ou de mãe. Existe um outro mundo acontecendo agora, uma outra forma de ver, de enxergar, uma outra forma de atitudes, de pensamentos, informações, estímulos. Você já aprendeu aqui comigo que há uma avalanche de coisas novas
na vida do seu filho, da sua filha. Então, se para uma criança eu precisava estar na linha dos olhos, agora para a adolescência eu preciso estar dentro do mundo jovem. Este é o jeito certo, mas existe a forma correta de se fazer isso. Não é simplesmente só ir lá, sentar, jogar um videogame como se isso fosse entrar no mundo jovem. Às vezes algumas mães, pais falam para mim, mas Rosana, eu sento lá e jogo um videogame, mas Rosana, eu vou ao cinema com meu filho. É muito mais do que isso. E é o que eu quero que você aprenda. Nós vamos entrar dentro do mundo jovem sem comparações, sem omissões, sem os ataques que só machucam e fragilizam essa relação. Nós vamos olhar para a vida, para o mundo jovem do adolescente como sendo o barco. Eu sempre trago essa analogia para você do barco. Olha a imagem do barco. Eu vou te explicar com essa analogia também a sua forma de ficar dentro do mundo jovem. Explicar que o barco é a representação do mundo de desenvolvimento, do mundo jovem, justamente porque o seu filho, a sua filha é um ser humano único e precisa ser enxergada nessa forma única de ser. Já começamos por aqui. Você tem uma pessoa na sua frente, que é a sua filha, seu filho, e eles são únicos. Não dá para se basear na vida, na história de vida de outras pessoas, nem mesmo na nossa, já que nós somos únicos, vivemos gerações diferentes. E muitos de vocês, eu sei que vieram para cá, para essa aula, já por essa consideração do barco, por já começar a ter um entendimento. E saber que medos e dúvidas vão surgindo nesse ínterim, nesse percurso, nesse processo de entendimento da forma de lidar. Medos e dúvidas, medos que vão cometendo o coração de uma mãe, de um pai. E aí, às vezes, vem algumas perguntas, mas e se ficar dentro do barco, vai sufocar o filho e não vai deixar que ele cresça? Tem, às vezes, esse tipo de pensamento, eu vou ficar dentro do barco, eu vou ficar demais na vida do meu filho, já é grande, se eu ficar dentro, vou acabar sufocando meu filho, minha filha. E outras vezes eu recebo esse tipo de pergunta aqui, olha, e quem tira os pais de dentro do barco? Quando isso acontece? Quando que eu vou sair do barco da vida do meu filho? Porque esperava-se que o filho, a filha estivesse pronta. Não está. Existe um caminho, um processo. Você viu o quadro das idades ontem comigo. A vida é que vai ensinar a virar gente. Às vezes eu escuto isso, eu não tenho que ficar dentro do barco, porque é a vida que vai ensinar a virar gente. Lá vem essa de psicologia que tudo tem que escutar, entender. E quem é que entende os pais? Às vezes vem essa objeção de uma mãe, de um pai. Lá vem a Rosana, psicóloga, aqui falando que a gente tem que buscar entender esse filho, essa filha que só me desrespeita, fala palavrão, xingamentos, desobediências, está me maltratando, me decepcionando. Aí eu ainda tenho que entender, ainda tenho que saber lidar com esse ser que só está me machucando. Aqui em casa é soco na cara. Se não gostar, pode pegar a mala e ir embora. Muitas vezes recebo também comentários como esses, quando eu falo sobre estar dentro do barco, dentro do mundo do desenvolvimento do filho adolescente. Há várias objeções que vêm contrária, não querendo, às vezes, refletir, não querendo observar o que é o correto, o que é o certo. Porque uma coisa é a verdade, outra coisa é a gente falsificar as verdades e querer fazer de um jeito que a gente sabe que não funciona. É o tiro pela culatra, é dar soco em pontas de faca. Continuar fazendo do jeito que está, já sabe que não tem resultado. Porque se tivesse dando certo, não estaria tendo os percalços, as dificuldades que estão acontecendo, não é mesmo? Então a gente precisa estar atento, muita atenção nisso. A Roselane está me dizendo aqui que hoje precisei conversar com a minha filha de 13 anos, falei baixo, até ela estranhou, amando cada detalhe. Roselane, parabéns. Roselane Oliveira, parabéns. Você já está entendendo que a autoridade é você e que a autoridade não precisa mostrar quem manda. Já está posto, você é a autoridade. Se eu tiver que ficar me esforçando a mostrar que eu sou autoridade para o meu filho, para a minha filha, significa que eu tenho uma pessoa estranha, estamos nos estranhando e afastados. Você diz aqui muito bem, falei baixo, falei com calma, ela até estranhou. A gente não precisa gritar, a gente não precisa se impor desse jeito. É necessário que você seja reconhecido nessa autoridade na medida que você está dentro desse barco. Você já começou a realizar isso. Fico muito feliz. A Etiane também disse aqui que aprendeu sobre as etapas da adolescência. Muito bom. Fico feliz demais já de saber dessas boas notícias. Que excelente.
Fico muito contente com isso, me realiza muito saber que eu já plantei alguma sementinha boa aí no coração de vocês, só com a aula de ontem. Imagina agora, nós vamos aprofundar mais ainda. E olha só, eu fiquei pensando com esses comentários, as objeções, às vezes de uma mãe, de um pai. Por exemplo, essa frase que eu recebi esses dias aqui em casa é soco na cara, se não gostar pode pegar a mala e ir embora, eu é que pago as contas e tudo mais. Eu fiquei pensando o que será que você, mãe e pai, que está aqui comigo hoje, pensaria ou sente sobre isso tudo. Fiquei pensando o que será que os pais ou mães que estiverem comigo lá na segunda aula do workshop, quando eu falar isso, o que será que eles vão pensar sobre isso, sobre esses tipos de comentários? O que vocês acham disso? Desses tipos de comentários? Você concorda também? Isso também é dúvida sua? Você concorda que é soco na cara, se não gostar vai embora? Você concorda com isso? Você concorda que existe o quem manda, quem obedece? Você concorda que tem que ser assim? Você concorda que a vida é que vai ensinar seu filho? Muitas pessoas na vida, no mundo, no nosso planeta, estão ali de plantão, esperando a vulnerabilidade de um adolescente. Se a vida vai ensinar a virar gente, quem será que vai estar no seu lugar? Agindo, ensinando os valores, os princípios, ensinando as atitudes corretas, ensinando a discernir entre o sim e o não, pode, não pode, é bom, é ruim, entre eu quero e não quero, devo, não devo, não é? Até porque a gente sabe, é bíblico, né? Lá em Efésios, se eu não me engano, é em Efésios, está escrito: tudo me é lícito, vírgula, mas nem tudo me convém. E o mundão quer ensinar para a vulnerabilidade do nosso ou da nossa filha adolescente que tudo pode sim, que não dá nada não, que não dá ruim não, e que tá tudo certo. Será que é isso? O que vocês pensam a respeito disso? Vão escrevendo aqui nos comentários, que eu gosto muito de interagir com você, né? É importante para eu saber que você está aqui fazendo sentido para você. Uma mãe já respondeu, Luciana Silva, esse comentário é de uma violência sem tamanha. Eu não concordo. Muito bom. A Luciana também, o Luciane Ribeiro. Boa noite, até aqui a aula de vai ficar disponível. Estou viajando, não consegui assistir. No grupo estão todas as informações, Luciane. Vamos mais para os aprendizagens. Sim. Então, olha só. Uma mãe já disse aqui que não concorda com essas frases, né, com esse tipo de fala. Eu imagino que a maior parte não concorda. Nós estamos falando de um filho, de uma filha, da nossa bênção. E isso é que importa, a gente olhar para essa unicidade desse filho e dessa filha. E você já deve ter percebido também que sempre lhe chamam de diamante. Já percebeu? Já percebeu a minha roupa? Inclusive a de ontem, a de hoje? Eu sempre lhe chamo de diamante, que seu filho é um diamante. Eu gosto dessas analogias porque facilita a compreensão, facilita a gente entender algumas coisas. Eu associo o filho ou a filha com uma diamante que está em lapidação, porque justamente nessa fase da adolescência há muitas condições a serem lapidadas, condições de mudanças, transformações. O adolescente ainda está vivenciando a sua fase na forma bruta de ser. É uma forma bruta, não está pronto, sendo como se fosse, aí age, responde as coisas como se fosse uma pedrinha bruta, com necessidade de ser lapidada para se tornar um diamante. Você faz um Google, uma pesquisa, depois você faça isso, você vai saber que na natureza o diamante se apresenta como uma pedra bruta e somente depois de ser lapidado se transforma num diamante. Olha só essa imagem ilustrativa que eu trouxe para você, só compreender, ficar muito guardado aí na sua mente a transformação de uma pedra para um diamante. Então, você vai entender aqui comigo que a partir de agora você vai considerar seu filho, sua filha, como sendo um diamante em lapidação, que ainda está como uma pedrinha. Tem situações aí para serem corrigidas, ajustadas, mas que com o jeito certo de entender para lidar, vai se tornando este diamante maravilhoso. E você sabia que somente um diamante pode lapidar outro diamante? Então eu tenho que te fazer um alerta aqui. Você não pode ser uma mãe ou um pai pedra bruta, porque senão, que pedra vai lapidar o diamante? Pedra não lapida diamante, mas diamante lapida diamante. Minha camiseta está aqui hoje, ó. Diamante lapida diamante. Mãe e pai são diamantes que lapidam diamante, porque o seu filho é um diamante. Então, está bem aqui escrito para vocês. Vou ler de novo.
Seu filho é um diamante e diamante lapida diamante. Essa é a sua família, uma família de diamantes. Porém, os filhos ainda em transformação, em lapidação. Escreve nos comentários só para frisar essa frase. Coloquei aqui na tela, o Guilherme vai colocar. Olha, meu filho é um diamante e eu sou o diamante que lapida diamante. Quanto diamante, né? Meu filho é um diamante e eu sou o diamante ou a mãe diamante que lapida diamante. Escreve só para você frisar, a partir de agora, meu diamante, minha bênção. A gente tem que olhar para as palavras que nós também, jorramos, colocamos sobre a vida do nosso filho. E eu sei que às vezes pode falar, o negócio tá feio aqui na minha casa, meu filho tem uma pedrona enorme, bruta mesmo. Ok, mas é uma pedra em lapidação. Você está aprendendo aqui comigo a lapidar essa pedra para, ao final da adolescência, se tornar este diamante, ou seja, com a índole, com o caráter, com os comportamentos, atitude, comunicação, tudo numa direção que seja com bons valores, bons princípios, que você possa se orgulhar de todas as transformações, tudo aquilo que vai acontecer de bom, com conquistas, com transformações positivas na vida do seu filho, certo? É um exercício. Vocês escreveram? A Kátia escreveu, meu filho é um diamante, sou um diamante, excelente, a Shirley também, né? O Guilherme colocou a frase aqui de impacto, né, para vocês também verem. Núbia já colocou que, né, violência só gera violência, exatamente, Núbia. A Luciana Silva colocou, meu filho é um diamante, sou um diamante que lapida diamante. Luiz também já escreveu, Luiz Arthur. Vai exercitando isso, porque nós precisamos estar mesmo dentro do barco, e eu vou começar agora a falar com mais detalhes sobre isso. Então eu tenho sempre que fazer essas introduções aqui, para você ir se assemelhando, tomando consciência de onde é que você deve estar, a forma do seu posicionamento. Estou te ensinando também a ser essa mãe, esse pai diamante. Eu preciso aqui lapidar você, mãe e pai. Ontem foi uma brilhante lapidação para conhecer os erros e não existir mais. E agora eu lapido falando da forma de estar dentro do barco e o que acontece e quais são os 3 pontos importantes, que é isso que eu prometi logo aqui no início dessa segunda aula do workshop. Que bom que vocês já estão exercitando aqui. Excelente. Vamos sempre praticando as coisas boas que a gente vai aprendendo. E o que você vai lapidar na vida do seu filho? Rosana, eu vou lapidar o quê? Que jeito que eu vou falar com meu filho? O que eu tenho que olhar para a vida do meu filho? Nós temos 4 esferas do desenvolvimento na nossa vida. E isso passa por todas as etapas, desde criança, desde lá o primeiro dia, o primeiro fôlego de vida, até o finalzinho da nossa vida, nós vamos ter 4 esferas, 4 grandes áreas na nossa vida. E elas passam por todas as etapas. Infância, adolescência, adulto jovem, adulto, idosos, só que com intensidade muito maior no processo da adolescência, que você já aprendeu comigo, de 10 aos 18 anos. Quais são essas 4 esferas de desenvolvimento? É a biológica, é a psicológica e a social e a espiritual. Bio, psico, sócio, espiritual. Biológico é o corpo, psico é a emoção, a nossa alma, onde estão as nossas emoções. O sócio é a parte social, relacionamentos, e a parte espiritual, as crenças que nós vamos tendo ali como acreditar ou não acreditar. E essas esferas desdobradas compõem as 14 principais áreas da vida a serem lapidadas. Às vezes a gente pensa que é só a área escolar a problemática. É só a nova galera, a área de amigos que é a problemática. Não, nós temos 14 áreas para serem lapidadas. Olha aqui quais são as 14 principais áreas da vida. Nós temos 14 áreas, as 4 esferas desdobradas em 14 áreas. Áreas de vida, vida emocional, física, que é a corporal, a espiritual, intelectual, social, lazer, a social, amigos, ela é desdobrada em 2. A número 7, a vida da sexualidade, que é o sexo em si. Sim, tem a descoberta do sexo agora durante a adolescência, é natural isso. A vida da sexualidade na forma amorosa, os crushes, os ficantes, a paixão acontecendo. O número 9, vida com os irmãos, se tiver irmãos. A vida com a parentalidade, vida de direcionamento com a mãe, com o pai.
Número 11, vida com outros familiares, que são os avós, tios, primos. Vida em servir. Vida em servir é interessante, porque a gente pensa que às vezes servir é só lá fora, mas servir é onde você esticar o seu braço, o seu primeiro alcance é aqui que você deve servir. Ou seja, dentro de casa é o primeiro lugar que nós devemos servir e ensinar isso para os nossos filhos. Depois a gente serve lá fora. Há muitos detalhes sobre esse tipo de área. 13, vida profissional e vida financeira. São 14 áreas. Você já conhecia essas 14 áreas? Sabia que existiam essas 14 áreas para você lapidar a sua pedrinha que vai se tornando este diamante, todo laminado, todo organizado, todo com estrutura de valores, princípios, o norte, a educação, comunicação, toda a questão de organização mesmo de vida. Você sabia disso? Lá no PMJ, tratamos cada uma dessas áreas com práticas direcionadas e, por enquanto, é importante que você já vá percebendo que as áreas da vida, para serem lapidadas, não se limitam apenas à área escolar, como eu acabei de falar, aos amigos ou ao relacionamento com você. Não se limita só a isso, não. É muito mais, não é mesmo? Tem várias áreas que necessitam de uma boa educação com coerência. É preciso perceber se as ações podem ser constantes. Será que o que está sendo feito na área espiritual, na área financeira, na área sexual, na vida amorosa, com os amigos, no social, pode ser constante, pode continuar a ser feito, essa atitude, esse jeitão de fazer as coisas, pode continuar? E o que isso vai, olha, a coerência, a constância vai revelar para a mãe ou pai as consequências que vão sendo geradas. Às vezes, pela falta da coerência, gera consequência negativa. Às vezes, pela coerência certa, gera consequência positiva. Tudo vai depender, coerência, se pode ser constante, pode permanecer na vida, quais são as consequências disso. As consequências, olha aqui, isso aqui é um segredo. As consequências, e não é castigo, porque a gente planta e colhe, a gente faz uma ação e vai acontecer uma consequência, a gente faz uma decisão, uma escolha e tem as consequências, a gente se responsabiliza. Eu chamo isso de consequências. As consequências dão norte do discernimento, ou seja, vai dar conta de arcar com a consequência de determinada ação coerente ou incoerente. Então, vou ler de novo para que você compreenda. As consequências dão o norte do discernimento. Eu tenho que olhar para as consequências, ensinar o meu filho sobre as consequências. Eu olho as consequências e vejo que tem uma coisa ruim que vai acontecer. Não vou dar conta, porque eu tenho que arcar com aquilo. Opa, então é incoerente. Não, consequência legal, gostei, acho que eu vou ficar feliz com aquilo, eu vou dar conta, eu quero essa consequência. Um pouquinho apertado, uma situação difícil, mas ok, vai dar para cumprir. Então é coerente. Eu vou saber se é coerente ou incoerente as minhas escolhas, as minhas decisões, mediante quando eu olho para as consequências. E eu preciso ensinar isso para o meu filho. Se eu não ensinar isso, eu tenho problemas. Aqui já se abre o pensamento para amadurecer entre o positivo e o negativo, entre o pode, não pode, entre o devo, não devo. E lembrando que, como você não vai mais tratar o seu filho ou filha como criança, lembra? Você não vai mais tratar seu filho ou filha como criança. E sim, de acordo com o momento da idade, lembra da idade? Se você não assistiu a aula 1, volta para saber onde está, identificar ali onde está o seu filho, de acordo com a idade, sua filha. Você não vai mais tratar como criança, você vai tratar a partir desde ontem, hoje, agora, de acordo com a idade. E aí, a consequência gerada deve ser para o filho ou a filha. E no atendimento de um adolescente, ressentimento, quero dar esse exemplo para você. Olha que curioso. Eu estou dizendo aqui até de algo bem simples, mas imagine de coisas muito mais graves, coisas maiores, mais difíceis de ser escolhida ou ser decidida. No atendimento de uma adolescente, recentemente, ela me contou que o namorado iria presenteá-la com uma unha, sabe essa unha gel? Unha de gel, tá na moda, né? Unha gel, fibra de vidro, as meninas sabem. Os homens, se não sabem, já devem saber que as mulheres gostam de fazer as unhas, cuidar das unhas, né? Então, ela tem 15 anos, né? Ela com seus 15 anos e ele com seus 17 anos. Ah, meu namorado, Rosana, vai me dar uma unha de gel de presente, custa R$250. Estava no atendimento com ela e eu falei, bom,
Se você vai ganhar este presente, então o seu namorado também vai custear, pagar todos os meses da manutenção dessa unha para você. Oh, que namorado legal, né? Ele vai sempre pagar todos os meses. Você já viu o valor da manutenção? Todos os meses ele vai pagar a manutenção dessa unha? Aí ela não sabia a resposta da minha pergunta. Então eu falei para ela ir em busca dessa resposta, porque alguém teria que arcar com a consequência desse presente. É um presente que iria gerar uma consequência. Ou seja, havia ali uma consequência de uma responsabilidade com esse presente, já que apenas com 15 anos e sem trabalho, logo não tem dinheiro, como que seria isso? Quem que vai pagar? Essa consequência vai ficar para quem? Então ela foi buscar a resposta e aí na sessão, no atendimento seguinte, ela me disse: Rosana, eu não vou mais querer esse presente. Ele não vai pagar a manutenção. E minha mãe também me disse que não tem dinheiro para pagar a manutenção. A manutenção é R$ 150 todo mês. Nem ele e nem ela. Então eu disse para ela: então o que você decidiu? Porque se nem a sua mãe, nem o seu namorado vão pagar essa unha, a manutenção ele só vai dar o presente primeiro mês. Depois, você que se vire, né? Então, o que você decidiu? Porque, dessa forma, como que vão ficar as suas unhas se não tiver manutenção? Isso é muito sério, precisa ter higiene, precisa cuidar. E aí, ela foi onde ela pensou e me disse: eu falei para ele me dar outro tipo de presente, porque esse eu não posso receber, já que eu vou ter que me responsabilizar depois. Não vai dar certo. Então, percebe, mãe, pai, que é possível dialogar sem grandes alardes? Aqui eu apliquei escuta integral, educação integral, escuta educativa, né? Eu apliquei a educação integral, a escuta educativa, o perfil, canal de comunicação correto e objetivo da comunicação. Eu coloquei a adolescente para pensar. Ela trouxe a resposta, eu não dei a resposta, eu já sabia a resposta. Eu não dei resposta pronta para ela. Eu dei todo, né, os detalhes necessários ali para que ela pensasse. E claro que é preciso conhecer mais profundamente como aplicar essa postura da educação integral, da escuta educativa, o perfil de comunicação no canal, certo, né, os objetivos da comunicação com o adolescente. Mas agora eu quero que você já saiba que eles são aliados para as conversas de impactos com o adolescente, quando o adolescente tem que pensar, tem que decidir, tem que olhar para as consequências. E isso é necessário ter uma atenção direcionada, uma atenção certa nisso. Então aqui já estabelece a necessidade de uma comunicação que funcione. Percebe que a comunicação precisa funcionar com o jovem, uma educação integral, uma escuta educativa, esses interesses da comunicação vão auxiliar em tudo isso, porque você vai estar dentro do barco com o adolescente e precisa saber usar esta comunicação. Olha o barco do adolescente. Na adolescência, os pais dentro do barco abrem o espaço da autonomia. Autonomia da responsabilidade. Você vai dar mais responsabilidade para o seu filho, do cuidar-se. É o cuidar-se do parcial para o total. Não sabe se cuidar sozinho, mas você está dentro do barco para ajudar a caminhar o cuidado em todas as 14 áreas da vida, do parcial para o total. Porém, ainda permanecendo dentro do barco, você vai ver, sentir, perceber o que está acontecendo com a sua adolescente. E somente quando você estiver lá próximo é que terá a oportunidade do acompanhamento, da supervisão dos comportamentos dele ou dela. Você fica dentro do barco, dentro, mas não é daquele jeito infantil, grudado no filho. Você dá um espaço, mas não sai de dentro do barco. Por isso que eu disse, mais autonomia, mais responsabilidade, tem que usar todas as diretrizes certas de uma comunicação, tem jeito, detalhes certinho para se fazer isso. É preciso que você vá conhecendo que isso existe e é o jeito certo. Olha o barco da infância, colocamos até um X aqui para você saber, não é para ficar juntinho mais, agarradinho, com aquele grau de dependência, até porque muitas vezes é a mãe ou o pai que depende do filho, não deixa o filho ter autonomia, não deixa o filho a ter responsabilidade com algumas coisas. Quando você começa a olhar para as consequências, quando você começa a ensinar sobre consequências, vai ficando fácil você começar a estabelecer autonomia, a responsabilidade, a confiança desse cuidado parcial para o total, porque a gente precisa caminhar
filho adolescente precisa chegar lá nos seus 18 anos de idade adulto jovem sem ter habilidades ou o amadurecimento acontecendo, mas de forma muito tardia, coisas atrasadas na vida desse filho. Não pode. Então, veja, não vai ser do jeito de ser criança mais. Não é mais do jeito como lá no barquinho da infância, que sim, precisava ficar juntinho. E se você não estivesse juntinho, você colocava um outro adulto da sua confiança. Agora, você vai tendo um outro posicionamento com o seu filho, com a sua filha. E atenção, a gente precisa reforçar isso. Reforço de novo. Você é a autoridade amorosa de um filho ou uma filha adolescente. Dentro do barco, do jeito certo, você permanece, sempre será autoridade amorosa. Você já percebeu essa mudança de fase no seu filho ou na sua filha? Que agora não é mais jeitinho criança, agora é um jeito adolescente? Você tem observado isso? Você tem percebido? Você tem tido esse seu novo olhar e a sua nova posição de mãe, pai e adolescente? Que te coloca com os comportamentos, diálogos diferentes, os diálogos próprios da fase. Já observou tudo isso na vida do seu filho, da sua filha? Veja que o seu filho ou filha já iniciou, já teve início a nova visão de mundo, os seus novos argumentos, tem argumentos acontecendo, o diálogo diferente, e até mesmo quando não concordarem, tudo ali é diferente. O adolescente, ele procura referências dos pais e fora de casa também, principalmente. Também, mas ele vai buscar outros referenciais. E nessa atitude da adolescência, muita coisa nova começa a acontecer, não é? As mães estão aqui preocupadas com as áreas, como lapidar a vida amorosa, né? Aprendizado maravilhoso, ele deve ter entendido direito o recado. O Luiz está escrevendo aqui sobre essa forma das áreas da vida. Eu sei que muitas coisas estão aí, às vezes até borbulhando na mente de vocês com tudo isso que estou falando aqui, mas vai fazendo sentido, né? Vai, sabe, acomodando essas informações, porque sim, faz sentido, porque é próprio da adolescência. E você viu ontem, hoje, testemunhos de mães que já aplicam esse conhecimento e vai tendo os resultados de uma maneira muito positiva, e vai trazendo paz, né? E se você está próximo, dentro do mundo jovem, poderá entrar nesse mundo. Primeiro pilar, lembra que eu disse que são três pontos importantes, que sem esses 3 pontos, esses 3 pilares, você não consegue se manter dentro do mundo jovem. Então, se você está próximo, você consegue entrar dentro do mundo jovem. Então, primeiro a gente vai entrar nesse mundo jovem. Depois eu vou enxergar o meu filho do jeito certo, sem idealizações. Eu tenho o filho real, o filho ideal. A gente vai parando com as idealizações, parando de tomar sustos, sabe? Esse é o segundo pilar do meu método. O adolescente ainda não tem capacidade em discernir, por isso precisa de você. Está em constante transformação. E somente com as orientações certas, nas necessidades específicas desse filho ou filha, é que nós vamos ajustar, forjar a educação do filho ou da filha em todas as 14 áreas da vida, que são as 14 áreas de um ser humano que está em construção ainda. E você sabia que grande parte de tudo que você faz ou fala para o seu filho ou a sua filha, você não precisaria fazer ou falar? Ah, já falei mais de 1000 vezes. Já fiz isso, já fiz aquilo. Muitas das coisas que você fala, ou fica fazendo, não precisaria falar ou fazer. É um trabalhão, às vezes, desnecessário para não ter nenhum resultado. Continuar com o filho respondendo, desobedecendo, desrespeitando, pisando duro, batendo. Tem filho que bate porta na cara de mãe, de pai. Chega da escola, nem cumprimenta, não fala um boa noite para dormir. Ao acordar é aquela guerra, se levanta com as carrancas, mau humor, azedo o tempo todo. Tem filho que não quer sentar ali numa cadeira junto à mesa com seus familiares, não quer estar com ninguém mais, tudo avesso, sabe? Distrata, maltrata às vezes a mãe, o pai, é uma agressividade, uma raiva, às vezes trata com ironia. E a gente às vezes fica falando, fazendo coisas que não trazem os resultados que a gente gostaria.
Esquecemos que o filho ou a filha adolescente também tem seus gostos, seus interesses, porque é uma fase onde a visão de mundo vai mudando. Seus interesses e vamos à frente. A gente vai à frente comprando, cozinhando, como se o filho fosse amar. Aí você faz aquele banquete de comida, o filho não come. Aí você compra aquela camiseta, aquele shorts, ou sei lá, até um jogo. Às vezes o filho não gostou. Recentemente, ontem, atendendo um jovenzinho que é pré-adolescente, por conta do Dia das Crianças, pré-adolescente com 11 anos, a mãe foi lá e comprou um brinquedo para ele, um quebra-cabeça, com uma imagem de prédios lúdicos, né? Como se fosse de Lego a imagem. E aí ele falou, Rosana, eu não gostei, eu gosto de quebra-cabeça, mas eu não gostei daquilo. E minha mãe me deu aquilo de presente, eu não sou mais criança. Eu falei, o que você fez? Falei para ela que eu não queria. Ela ficou brava, foi na loja comigo e não trocou por um outro quebra-cabeça que fosse uma imagem que eu fosse gostar. Ela ficou brava, porque eu não gostei daquela imagem infantil. Eu não sou infantil, né? Então, veja, nem é um adolescente, é um pré-adolescente já dizendo isso. E eu falei, qual foi o desfecho de tudo isso? Aí troquei por uma camiseta. Minha mãe não deixou trocar por um outro quebra-cabeça. Se você não quer quebra-cabeça, você vai ficar sem. Olha só, é desnecessária essa fala. Tem coisa que a gente fala que não precisava falar. Tem coisa que a gente faz que não precisava fazer. E aí trocou por uma camiseta. Aí ele escolheu uma camiseta de um valor a mais, como ele tem uma economia que ele ganhou uns dinheiros, né? Nesse dia da criança, que foi bom a parte do dinheiro, né? Falei, você gostou da parte do dinheiro? Eu gostei da parte do dinheiro, mas eu não sou criança mais. Então, mas o dinheiro foi bem-vindo. Agradeceu todo mundo? Agradeci todo mundo. Mas vó, tio, gosto, tem um carinho, né? Presenteia sem nenhum problema. Mas ele já não é mais posicionado como uma criança. Trocou por uma camiseta, ainda faltou lá um valor. E a mãe falou, agora você pega o seu dinheiro que você ganhou e completa o valor que a camiseta que você escolheu é mais caro que o quebra-cabeça. Então, assim, entendi que foi um castigo desnecessário. Que, inclusive, deixou o meu paciente entristecido, que minha mãe não me entende, Rosana. Era só trocar o quebra-cabeça. Eu gosto de quebra-cabeça, só que eu queria uma imagem diferente, porque eu queria um quebra-cabeça de 500 peças, eu queria depois colocar numa moldura e colocar no meu quarto, mas eu queria uma outra imagem. Não gostei daquela imagem de criança. Meu quarto vai ficar com coisa de criança? E aí, eu posso dizer que foi uma birrinha materna de fazer com que ele pagasse a parte a mais da camiseta, como um castigo. Entende? Que a gente fala e faz coisas, às vezes, desnecessárias. Não precisávamos fazer isso. E aí acaba que o filho fala, minha mãe não me entende, Rosana. Eu queria o quebra-cabeça, mas ela não me entende. Ficou brava, né? Ficou nervosa, fez eu pagar a outra parte lá de um dinheiro que eu ganhei. Precisava ser isso? Não precisava. Nem fazer e nem falar. É disso que eu estou falando aqui para você. Então, nós vamos esquecendo que o filho e a filha têm gosto, interesse, vontades próprias também, porque é um ser humano, não é um robô, um boneco que não tem inanimado, né, que não tem vida, que não sente prazer com nada. Não é assim. O cérebro do adolescente está sendo estruturado, amadurecido e vai estar pronto lá com seus 24 anos de idade completos. Imagina só isso. Tem muita coisa para acontecer. Olha essa imagem do sistema límbico. Sistema límbico que está aqui no nosso cérebro, onde estão sendo estruturadas as emoções, as organizações mentais do adolescente para se tornar um adulto, tem uma glândula ali que se chama amígdala, não é a amígdala da garganta, não. É dentro do cérebro, tem essa glândula lá, que ela é responsável pelas emoções, pela fabricação das nossas emoções. E durante a adolescência ela está desregulada e jorra respostas reativas de raiva e pronunciamentos agressivos. O adolescente não está pronto, precisa de você para a construção da identidade e firmar a personalidade. Ainda há muitas transformações a serem vivenciadas. E esse sistema límbico vai, às vezes, atrapalhando o mau humor, o azedume. Nós precisamos ajudar esse filho a administrar esse emocional. Tudo aquilo que vem de forma assim, uma tempestade nele, que às vezes nem ele ou ela mesmo consegue compreender por que está esse burro amarrado aí, né? Por que outra hora está cantando, daqui a pouco parece que caiu o céu na cabeça e já ficou nervoso, nervosa. O adolescente precisa muito de você. Tem muita coisa acontecendo com esse filho, com essa filha adolescente que
vive na era da tecnologia, era da informação, e que, inclusive, a gente sabe, desligar os aparelhos completamente, celular, por exemplo, vira uma encrenca fora de hora, não é assim? E eu sei que falar, por exemplo, a um filho desligar um celular na hora de dormir pode virar uma guerra de palavras e até de ações agressivas muitas vezes. São as respostas reativas e impulsivas que vão acontecendo, porque esse sistema límbico está desestruturado. E aquilo que é importante para a mãe e para o pai não é importante para o filho. A gente precisa tornar aquilo que é importante com mais sentido para o filho e para a filha. E mesmo depois de muita luta para dormir, ainda vai acontecer outra guerra, que como foi dormir tarde, né? A próxima guerra é a hora do acordar por conta desse bendito celular que é um mini computador. Então eu lhe digo que se você se posicionar em 3 pilares do método PMJ, olha só, esses slides está escrito os 3 pilares aqui. Se você se posicionar em 3 pilares do PMJ, que são os 3 pontos fundamentais para você estar dentro do barco, você vai entrar no mundo jovem, vai enxergar o filho ou a filha do jeito certo, sem idealizações, e vai, em terceiro ponto, ajustar, forjar, corrigir o caráter e a índole, porque sim, a identidade não está pronta, nós precisamos ajustar, ajudar o nosso filho, nossa filha a lidar com muitas coisas dentro das 14 áreas da vida. No jeito certo de estar dentro desse barco, você não vai fazer os erros, né? Você não vai castrar, não vai podar, não é mais infância. Você agora não vai mais subestimar seu filho, porque se nós tratamos como infância, a gente subestima. A gente não vai impedir o crescimento de tornar-se um futuro adulto que vai trazer orgulho, justamente porque você começa a aplicar esses 3 pontos, esses 3 pilares. Eu preciso entrar no mundo jovem, eu preciso enxergar o meu filho do jeito certo. Há muitos detalhes para isso. E dentro do barco, também tenho que te falar isso. Pais chatos, omissos, acusadores e nada disponíveis são deixados de lado. E claro que nem mesmo nós adultos gostamos de gente chata. Você gosta de gente chata, desagradável? Fica falando a mesma coisa a vida inteira como se fosse um papagaio, fica reclamando, fica julgando, fica criticando. A gente não gosta. E nesse ponto aqui, o adolescente também não gosta. Né? Nesse ponto aqui pode acontecer, inclusive, do filho expulsar a mãe e o pai do barco. Alguns perguntam, por que o filho expulsa a mãe e o pai do barco? Será que é o posicionamento dos pais ou será que já está envolvido com algumas coisas tóxicas, enganosas, assediado? Já teve galera, né, que vem ali contagiando, seduzindo o filho na vulnerabilidade. Muitas coisas podem acontecer. Mas também pode acontecer de a gente ser uma mãe muito chata de galocha ou um pai chato de galocha e o filho não quer, você perde de mim e começa a se fechar, a não se revelar tanto. Isso também pode acontecer, né? E aí será necessário entender se é isso ou se são outras interferências, justamente para entender o que está acontecendo, para retornar e lidar do jeito certo. É preciso retornar. Se você estava dentro do barco e saiu por algum motivo, está tendo afastamento, está longe do filho, ou o filho está longe de você, é preciso entender o que está acontecendo, olhando para esse filho, enxergando o filho na realidade do filho, não nos nossos olhos idealizados de um filho ou de uma filha. Esse é um ponto importantíssimo. A gente idealiza demais o nosso filho, a nossa filha. Claro, nossa bênção, nosso amor da nossa vida, mas a gente precisa colocar os pés no chão quando se trata da adolescência. Então, vai ser necessário sim entender tudo isso para retornar para este barco e lidar do jeito certo, porém agora sendo um mundo jovem, um mundo adolescente. Olha quantos concertos eu te ensinei até aqui, quantas formas do jeito certo. É importante entender o seu filho, a sua filha, porque justamente é uma fase de desprazeres, muitos desprazeres, sente-se mal com muitas coisas. É uma fase onde há muitos pensamentos, transformações biológicas, emocionais, todas aquelas 14 áreas, tem muitos tipos de transformações ali acontecendo, sociais, relacionais, e ao experimentar tantos desprazeres, a parte física, um dia eu não gosto da orelha, outro dia dá o nariz, outro dia eu corto o cabelo, outro dia a unha, e aí pinta cabelo, corta cabelo, troca de roupa, muda de roupa, às vezes eu compro uma roupa, tá lá com a etiqueta, nem usa, porque agora já não me representa mais. Eu gostava, mas não gosto mais. Gostava do verde, agora não gosto mais.
As meninas, principalmente, mudam demais, muda como a lua, né? Algumas pessoas falam assim. Então, ao experimentar muitos desprazeres, o filho vai em busca daquilo que é prazeroso, daquilo que traz um imediato prazer, que é o celular, os games, a comida, as séries, dormir, ficar com a galera, namorar, são prazeres. E a gente vai reclamar disso muitas vezes. A gente tem que entender por que está tão intensamente ali. Porque é importante entender o filho se só recebo desrespeito e desobediência, Rosana? Por que eu tenho que entender quem me desobedece e me desrespeita o tempo todo? Porque há mais desprazer do que prazer nessas transformações. E deixar de ser criança e ser alguém maior, quem sou eu, né? Principalmente quem está no final da adolescência tem que já decidir que vestibular vai fazer, quem serei eu no futuro, quantas decisões, quando a identidade ainda está sendo finalizada, não está formada 100%. A identidade ainda não está pronta, há muitos questionamentos, dúvidas, novos interesses acontecendo ali. E por que eu preciso entrar no mundo jovem do meu filho ou da minha filha? Por que eu preciso disso, Rosana? É importante, sim, estar lá dentro do mundo jovem, porque você só vai enxergar do jeito certo se estiver fazendo parte do novo repertório de vida do seu filho, do novo mundo jovem. Não é mais mundo infantil, é mundo jovem. O cérebro está em formação ainda, imaturidade em tudo. Vai ser seduzida facilmente por prazeres imediatos. E o prazer imediato do celular, acreditem, a guerra aí é por causa do celular, fica horas no celular, e porque não dorme esse celular, esse celular, esse celular. Eu vou dizer para você que esse prazer imediato do celular não é o maior e nem o único perigo existente durante a fase da adolescência. Ele não é o maior e nem o único perigo. Existem muitos outros. Muitos outros. Talvez você já tenha se dado conta de outros tipos de perigos gravíssimos aí com a vida do seu filho, da sua filha. Isso está preocupando a sua cabeça, né? Então, como é que vai ajustar, forjar o caráter se você nem enxergou a realidade do seu filho ou da sua filha? Como é que você vai ajustar algo que você nem viu? Lembra? Eu disse ontem, não tem como desver aquilo que você vê. Uma vez que você viu, não tem como desver. Mas às vezes a gente nem viu nada daquilo que eu preciso ver sobre as 14 áreas da vida do meu filho adolescente. Eu não vi. Eu fico lá martelando que eu só quero nota escolar, mas eu não estou olhando para outras coisas. Não estou olhando para outras coisas. Né? Então, muitas mães se queixam que o filho, a filha, não conta nada, que esconde os assuntos. E isso vai acontecer quando você está fora do barco. Não vai te contar nada mesmo. Você nem vai ver, não vai saber. Se você não está sabendo, não está vendo, é porque você está fora do barco. Se você deseja proximidade, se relacionar da forma agradável com seu adolescente, é necessário estar dentro do mundo jovem, enxergar o filho ou a filha do jeito certo, na realidade, sem idealizações. E depois, sim, você vai ajustar, corrigir, porque você vai estabelecer algumas coisas legais, importantes, que eu já vou falar para você. E às vezes você diz assim, Rosana, mas na adolescência a gente não fala tudo mesmo para mãe e pai, não. A gente esconde muita coisa, a gente não fala tudo. Eu não falei tudo para minha mãe e para meu pai. E eles não têm que contar tudo. Eu sei disso. Eu lhe garanto que mãe e pai, que faz parte do mundo jovem, sabem muito, mas muito mesmo. E os filhos costumam ser muito transparentes com seus pais. Aliás, nem precisa falar tudo, né? Porque a relação de confiança tem um alicerce tão forte que confiança e segurança andam juntas. Quando o filho ou a filha estão longe dos olhos da sua mãe e do seu pai. É tão interessante, você está dentro do barco, dentro do mundo, no repertório. Às vezes eles saem, né? Você continua dentro do barco, você está dentro do mundo. Eles ficam um pouco mais distantes dos nossos olhos. Já vão para os passeios, fica horas fora da vista dos seus olhos, da sua presença física. Mas existe uma confiança, uma segurança, que eles se sentem à vontade em te contar as coisas. Isso é segurança e confiança na referência, na influência, na autoridade amorosa da mãe ou do pai. As informações chegam para os pais, são reveladoras, né? As informações que chegam para os pais revelam quem é de fato este filho.
E geralmente com a conexão, acompanhamento e condução certas, a autonomia e a responsabilidade vão acontecer naturalmente também. Eu estou lembrando aqui, quando meu filho estava lá no início da adolescência e deu seu primeiro beijo, e na escola tem uma inspetora, né, cuidando lá, eu lembro a Inês, ela me falou, Rosana, você já sabe que o Guilherme deu um beijo ali e tal? Eu falei, eu sei qual é a menina, sei o nome, sei aonde, já orientei que não deveria ter sido aqui na escola, no lugar onde ele estava, a escola é um lugar para estudar, não para isso, mas isso acontece na escola. Já sei quem é a moça, já sei tudo. Você já sabe? Sim, meu filho pode falar comigo, não tenho reservas com ele, nem ele comigo. Existe uma confiança, uma relação aqui de segurança para poder falar. Não acredito, nunca vi isso. Um adolescente falar para a mãe que deu o primeiro beijo, né? Nunca vi isso. Falei, mas eu sei as coisas do Guilherme, não preciso ficar caçando o que é que está acontecendo com ele, porque eu estou dentro do mundo dele. Eu vejo que quando eu trato dos meninos e das meninas aqui, é o que eu aplico com meu filho também. Então, sempre Guilherme veio me trazer as informações desses momentos mais picantezinhos da adolescência, as descobertas da sexualidade, do sexo em si. A gente tem altas conversas, inclusive até hoje. Veja que até hoje, né? Guilherme tem uma namorada já de 5, quase 6 anos. Eu já acredito que no próximo ano temos um casamento, né? Então, para mim, uma grande alegria, minha nora é maravilhosa. E, inclusive, até ela tem uma proximidade em poder falar comigo. Eles namoram, sabe desde quando? Desde lá antes dos 18 anos. É uma história, desde os 16 anos, do meu filho 17, 18, vem acontecendo, separaram um pouquinho, voltaram, e eu venho acompanhando tudo isso. Mas de uma maneira tão agradável, tão leve, tão amorosa, com ordem, decência, com os princípios, com os valores, porque eu sempre estive dentro do mundo jovem do meu filho, enxergo as coisas ali, posso forjar, posso lapidar, como esse dia aí do beijo, e ele veio falar para mim, eu ouvi, entendi, acolhi, mas eu falei, meu filho, eu tenho que te ensinar algumas coisas, e isso não voltou a se repetir na escola, né? E às vezes ficava junto, mãe, eu não tô lá beijando, eu tô junto, tudo bem, meu filho, mas lembro que eu te orientei e tudo mais. É preciso estabelecer essa relação de acompanhamento, de condução, de rapport, que vai acontecer se você estiver dentro do barco. Olha só, eu gosto de compartilhar com você um pouco de mim também, para você entender que o que eu acredito, o que eu ensino, é o que eu pratico. Olha as nossas fotos, coleção de fotos, nós temos milhares de fotos, a gente ama foto, né? E eu vivi tudo isso com meu filho, uma transparência total. Inclusive, até criamos uma nova forma aí particular de comunicação. Nossa forma de comunicação é com o olhar apenas. E isso é tão incrível, porque quando nós estamos em algum lugar, só de eu olhar para o meu filho e tudo mais, a gente já se comunica com esse olhar, né? E onde a gente olha um para o outro, geralmente meu marido fala, o que vocês estão conversando aí, né? Depois, saindo do lugar, do contexto ali, eu falo com meu marido, não, nós estávamos falando disso e isso, pelos olhos. Ele já sabe como me enxergar e eu sei como enxergar o meu filho. Isso é brilhante, você quando está dentro do barco, do mundo jovem, do repertório jovem do seu filho, estabelecendo todos os sentidos de comunicação adequado, conduzindo, acompanhando, você vai estabelecer o seu jeito particular, porque você, mãe, você, pai, também são únicos. E é isso que eu ensino, você aproveitar sua forma única de ser, com a forma única de ser do seu filho. Nasceu naturalmente essa forma de comunicação. Estávamos na viagem, né, no sábado, e aconteceram algumas coisas lá, eu só dei uma olhada para o meu filho, ele olhou para mim, a gente ali já conversou só dos olhos. Depois, a gente conversou de palavras, colocamos meu marido junto, lógico, sempre junto ali, né, o pai, para a gente conversar algumas coisas. É algo ali particular de mãe e filho. E você sendo um pai ou sendo uma mãe, na medida que está ali dentro do barco, numa posição correta, autoridade amorosa, você também vai ter o cultivar de algo muito único entre vocês. É fantástico. Então, eu pude ter essa agradável experiência educativa e vivências com meu filho, meu diamante, porque eu apliquei tudo que eu ensino aqui, apliquei com ele e aplico até hoje. Vocês estão vendo as fotos nossas aí, sempre muito agradáveis, né?
você ter uma ideia, ontem, após a aula, nós ficamos ainda até de madrugada conversando sobre muitas coisas. A gente não tem pressa, né? Não estou dizendo que você tenha que ficar igual coruja, como nós, nas madrugadas. Não precisa disso. Você vai encontrar o seu jeito com o seu filho, com o seu diamante. Tudo por conta dos 3 pilares. Entrar no mundo jovem, enxergar o filho ou a filha do jeito certo, sem idealizações. E aí você vai para o 3º pilar, onde você ajusta, você vai forjar o caráter e a índole, porque nós precisamos sim cuidar do caráter e da índole do nosso filho, da nossa filha. Ainda não existe caráter e não existe índole durante a adolescência. É um malzinho, às vezes, que acontece. Sabe? Uma tempestade, uma resposta reativa da amígdala, daquele sistema límbico, que jorra muita raiva, muita agressividade ali, de forma imediata nas ações, na forma ríspida, às vezes, de responder às investidas de coisas que vão acontecendo, e a gente percebe ali que a gente precisa cuidar dessa índole, desse caráter do nosso filho, ajustando tudo que se precisa ser ajustado. Esses 3 pilares fazem parte do método do PMJ. É o programa Entrando no Mundo Jovem. Te contei ontem, na aula 1, como foi que eu criei este método. É um método único, exclusivo para mãe, pai e adolescente, em 7 vídeos direto ao ponto, curtos, aquilo que você precisa saber e fazer com os complementos de suporte. E eu sei que já tem mãe, pai querendo saber muitas informações sobre o PMJ, mas quero dizer para você se acalmar um pouco, porque eu ainda falarei sobre o método em outro momento, não vou falar agora sobre o método, né? Eu estou aqui te explicando muitos pontos relevantes sobre como estar dentro do barco. Então, se acalma um pouquinho, vai ter um momento em que eu vou falar, sim. Inclusive, na minha chamada, todos sabem que a partir de amanhã eu vou abrir as inscrições para o PMJ, mas eu quero te entregar todo esse conteúdo. Então, quando eu abrir as inscrições, inclusive amanhã, só que é só isso que eu quero antecipar para você, eu vou trazer uma super mega surpresa, somente para quem estiver comigo ao vivo amanhã. É algo inédito que eu farei para justamente abençoar a sua vida, para acender uma luz aí na sua mente sobre o que eu vou preparar. Eu já preparei, né, para você na aula 3, que será amanhã. Mas eu vou falar disso só depois. Hoje eu quero que você entenda que, olha só, tem que ficar muito bem frisado para você. Entrar no barco, se aproximar, estar dentro do mundo jovem, do seu filho, da sua filha adolescente, é a solução para todos os seus problemas com a sua adolescente. E meu tempo aqui é curto, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Eu não consigo lhe ensinar todos os detalhes. Se você já está dentro do barco, do mundo jovem, firme a sua presença com mais proximidade. Agora, busque enxergar o que você ainda não viu. E só depois, então, se você estava fora, entre e firme. Se você já estava, né, firme, continue firme. Busque enxergar o que você ainda não viu. E só depois de enxergar o que você ainda não viu, é que você vai ajustar, educar mais de perto com a sua autoridade amorosa de mãe, pai e de adolescente. E cada mãe e pai tem sua forma particular de comunicação. Quando estão inseridos juntos, com a conexão, com o rapport, com sintonia, uma comunicação que funciona, a comunicação precisa funcionar. A sua comunicação, os diálogos vão fluir de forma muito melhor e o adolescente geralmente faz uso de gírias. Você já deve ter escutado seu filho, sua filha falar umas palavrinhas novas aí, não é? Muitas gírias, a gente se assusta com as gírias. Mano, é o pá, mó, né? Zoeira, parça. Tô falando aqui das gírias simplinhas, bem simples, né? Mas siglas, eles falam em siglas também, né? Palavrinhas abreviadas. Mas eu quero falar das gírias. A gíria é uma forma de comunicação própria do grupo ao qual o filho ou a filha pertence. Aquele grupo da escola, aquele grupo dos manos, das manas, sabe? Aquele grupinho lá das meninas ou dos meninos, ou um grupo misto, que seu filho, sua filha está sempre junto. Eles têm palavras próprias desse grupo. Ou não só da galera presença física, e sim muito mais da galera lá dos games, da galera lá da internet, do mundo virtual. E se você está por fora do repertório de vida, muito provavelmente não sabe nem de onde estão vindo essas palavras. Então, a sua comunicação, os diálogos vão fluir de forma melhor, né? E o adolescente vai fazer
esse uso das gírias e essa comunicação sua de mãe, de pai, vai fluir de forma melhor, vai passar pelo entendimento das gírias. Afinal de contas, o que é gíria? Será que ela é tão horrorosa assim? Será que ela é tão danosa, tão prejudicial assim para a vida desse filho, dessa filha? Que tipos de palavras, que tipos de significados? Por que dizer aquelas palavras? Entende? Então, por isso, eu vou lhe dar um presente, um e-book sobre gírias. Este é o meu presente nessa noite, porque eu estou dizendo que você precisa começar a melhorar o fluir da sua comunicação. E da comunicação tem uma vasta, vamos dizer assim, um leque aberto de vários tipos de comunicação que acontecem nessa fase da adolescência. Uma delas é a gíria. Eu sei que ela é perturbadora para muitas mães, pais, a ordem, a decência, o lugar. Estamos dentro de uma igreja, dentro do mercado, num passeio, numa viagem, na casa da tia, na nossa casa. Que palavras é essa que esse menino e essa menina está usando? Então, esse e-book, ele é parcial. Eu extraí de uma página dentro do meu livro digital, Como se comunicar com o filho adolescente, até mesmo quando ele não te ouve. Esse livro digital está dentro do PMJ. E as mães têm acesso a ele, mas eu vou dar de presente para você essa parte das gírias, para que você consiga agora entender melhor sobre as gírias e não se alarmar tanto. Ou quando souber ver, perceber ali que tem gírias, palavras que não devem estar na língua, na boca do seu filho, da sua filha, você ter condições de falar com ele ou com ela sobre essas questões das gírias. E isso já te acalma, já acalma um pouquinho o seu coração em relação a todo o repertório aí de comunicação. E como receber o meu presente? Eu vou colocar, o Guilherme vai colocar lá no grupo de WhatsApp o link para você acessar esse PDF, Foi feito o mini e-book aí, em forma de PDF para você. O Guilherme vai colocar agora no grupo, mas não vai lá agora não, espera um pouquinho. Termina aqui comigo. Acho que vai colocar agora ou vai colocar depois, Gui? Melhor, né? Assim que finalizar aqui, porque eu sei que senão vocês vão ficar aí tudo curioso, vai querer sair aqui da aula para ir lá para o grupo. Assim que terminarmos a aula aqui, o Guilherme vai colocar lá no grupo exclusivo do WhatsApp, o grupo do workshop. Você vai clicar no link, presta atenção, muita atenção. Tem uma senha. O Guilherme vai colocar aqui a senha para você. Como receber meu presente? Nós vamos colocar o link lá no grupo do WhatsApp e a senha você vai escrever diamante. Você clicou para receber, vai aparecer um retângulo pequenininho, um PDF, né, Gui? É um PDF, você clica no link para abrir o PDF, ele não vai abrir ainda, porque virá um retângulo onde você vai escrever ali a senha. A senha se chama diamante. Então, hoje falamos de diamante. Tudo minúsculo, do jeitinho que está escrito, colocou na tela para eles verem, né? Então, coloquei senha, 2 pontos, diamante. É somente a palavra diamante, não é para escrever a palavra senha, não. Diamante. Essa é a senha que você vai clicar para acessar o seu presente. O link ainda não foi colocado no grupo, vamos colocar no finalzinho quando terminar a aula. Certo? E olha, hoje você aprendeu aqui comigo a importância e como se posicionar dentro do barco do mundo jovem, do filho, da filha, com os 3 pilares. A aula de hoje complementa a aula de ontem. E se você ainda não assistiu a aula de 1, vou reforçar de novo, que dá tempo de você assistir, Corre para assistir depois. E assim fazer sentido, de forma completa, todos os conteúdos que eu preparei para você. Amanhã, na nossa última aula, do workshop, tem outro assunto importante, que é justamente a aula 3, mesmo horário, quarta-feira, 20h20. A aula de amanhã será o caminho certo que me faz ter orgulho e paz com o meu filho ou filha adolescente. E também vou te dar um presente. Amanhã tem um outro presente fantástico. Você vai receber um presente com muitas respostas de muitas das perguntas que vocês me fizeram, conforme vocês foram respondendo para a minha pesquisa. E uma mega surpresa, eu tenho que dizer para você que essa é a aula mais importante, porque tem mais presente e tem a mega surpresa somente para quem estiver ao vivo comigo. Essa mega surpresa vai acontecer somente, e aí você precisa ter cuidado com isso, atenção, se organizar, estar mesmo comigo amanhã ao vivo. Porque essa mega surpresa vai acontecer somente para quem estiver no ao vivo. Depois, esse vídeo da aula 3
vai ser editado e essa parte vai ser retirada. Essa mega surpresa que eu farei vai ser retirada da edição desse vídeo, porque você vai assistir depois a gravação da aula 3, né? Eu vou abrir as inscrições do PMJ, vai ter uns dias certo aí, mas será lá na frente. Eu quero amanhã trazer uma mega surpresa para você. E só vai saber o que é isso quem estiver no ao vivo. O vídeo vai ser editado, quando vir o link lá no grupo, você vai assistir essa aula e você vai ver que essa parte da mega surpresa não vai estar lá disponível para você me assistir falando sobre ela, porque será um jeito, o meu jeito de honrar a sua vida de mãe, de pai, por estar comigo ao vivo, por vir aqui, não só para me prestigiar, porque não é para me prestigiar, sim para ter esse objetivo, né? Essa dedicação de mãe, de pai. E eu quero honrar a sua vida com esta mega surpresa. É algo que eu nunca fiz, é algo inusitado, e é algo que eu quero fazer assim, sabe? Dar isso para você. Eu quero te oferecer isso, mas você só vai saber amanhã. Não posso falar aqui porque, olha, é algo maravilhoso mesmo. Vai valer muito você estar comigo amanhã no ao vivo, tá certo? Então se esforce e venha comigo amanhã, às 20h20, nessa última aula do workshop amanhã, que será imperdível. E aqui no canal do YouTube, eu peço que você, se você não se inscreveu ainda, clique em se inscrever, clica naquele sininho, para você ser avisado sobre as minhas postagens. Eu quero saber de você também o que você mais deu valor, qual o sentido, que importância teve essa aula de hoje, a aula 2 para você, né? Quero saber de você o que mais fez sentido para você, o que mais chamou sua atenção, o que mais fez sentido. Se você quiser também falar da aula 1, coloca aqui nos comentários, mas da aula de hoje, o que mais fez sentido para você? Pode me escrever aqui nos comentários. E depois, esse vídeo vai ficar disponível a gravação, você pode voltar lá e escrever também novamente seus registros, que vão ser muito importantes, inclusive para outras mães e pais poderem interagir, certo? Deixa eu ver se alguém já escreveu alguma coisa aqui. A Silvana já escreveu, obrigado pela aula maravilhosa. Eu quero saber o que fez sentido para você hoje. O que mais despertou sua atenção? Escreve aqui para mim. Então, o Luiz Tinha falou já para mim, muitos comentários bons aqui. Ótimo. Você pode escrever aqui, depois eu vou ler aqui, que para mim isso é importante, esse seu feedback. Sempre muito importante, para eu sempre te oferecer coisas melhores. Obrigado por tudo, Luiz Arthur colocou aqui. Sempre escreve aqui no comentário, demora uns 5, 10 segundinhos, né, Gui? Para poder entrar aqui nos comentários. Mas é isso. Eu quero, vocês podem continuar escrevendo, que depois eu interajo com vocês aqui pelo chat de comentários. Eu quero dizer para você que eu vou aguardar você amanhã, às 20h20. Dizer para você sempre reforçar que seu filho é um diamante, você, mãe e pai, é diamante, que lapida diamante. E nós já vamos encerrando aqui. E eu fico amanhã nessa expectativa em lhe aguardar para lhe entregar os presentes, a mega surpresa, e lhe entregar o conteúdo que está brilhante também sobre o caminho certo para você ter paz e muita alegria com o seu filho ou com a sua filha adolescente. Aguardo todos vocês amanhã. Amanhã eu vou entregar conteúdo de valor para vocês. Tem presente, tem mega surpresa e sim, tem as informações do PMJ também. Tá certo? Nos vemos amanhã ao vivo, imperdível. Até amanhã, abençoada noite. Tchau para você. Seu filho é um diamante, você diamante, que lapida diamante. Meu nome é Grace, tenho um filho que vai completar 12 anos e, como uma mãe preocupada, né, dessa entrada na adolescência, nas redes sociais acabei achando a Rosana e iniciei o curso. Posso dizer que foi um divisor de águas para mim. Ao longo do curso eu aprendi não somente a conhecer o meu filho, mas principalmente a me autoconhecer, a saber lidar com ele. Já na primeira semana eu já obtive muito bons resultados. Eu adquiri mais paciência, estou conseguindo que ele se abra mais, que ele vá melhor nos estudos, que ele dialogue mais e principalmente nessa fase tão intensa, né, dos hormônios, que eu digo não desista do seu filho. O meu filho não sabia lidar muito bem com a raiva, com os estudos, com
e já mudou bastante, ele já mudou bastante, e eu também mudei, e eu digo, vale a pena mesmo fazer o PMJ. Me chamo Vitória, tenho 2 filhos, uma menina de 13 anos e um menino de 11 anos. Minha filha tomou uma postura totalmente diferente quando entrou na adolescência. Ela foi extremamente agressiva comigo, começou a me desrespeitar de uma forma como ela não